adormeci fazendo a técnica do Hemi-Sync, do Robert Monroe, do Instituto Monroe. Eles têm algum material já divulgado e um link desse material caiu na minha mão. E eu dormi ouvindo uma dessas gravações. Mas antes de eu falar sobre a experiência propriamente dita, eu preciso contar uma outra que faz parte do contexto. Dias antes dessa experiência, eu sofri um ataque de pé de cama. Eu estava em catalepsia e eu saí do corpo, tentei pegar essa criatura que estava ali me lambendo e essa criatura fugiu. Ao mesmo tempo que essa criatura fugiu, eu vi surgir num lugar ali do quarto uma outra pessoa que veio ao meu auxílio. Quando eu saí gritando, essa pessoa já se levantou e veio correndo na minha direção, enquanto o outro fugia. E ela veio, me pegou no colo, me ninou como se eu fosse um bebezinho e me deitou sobre a cama. Essa pessoa ela não tinha rosto, assim, ela só era uma sombra. Mas diferente da outra sombra, ela era contornada por raios prateados. Por que isso é importante? Porque nesse dia dessa experiência que eu estava ouvindo o áudio do Monroe, eu ouvi o áudio e adormeci. De repente eu voltei para a consciência, sentindo que tinham mãos me tocando na cama. E eu pensei se tratar do mesmo assediador que estava me lambendo dias antes. E aí, rapidamente, eu tive a ideia, né, de não esboçar uma reação a princípio e de atacá-lo com muita rapidez, num bote. Saí do corpo agarrando essas mãos que estavam me tocando na cama. E foi o que eu fiz. Só que no momento que eu agarrei essa mão, ela não esboçou reação. Ela simplesmente se estendeu para mim como um convite. Ela simplesmente se ofereceu para mim. E aí eu segurei na mão dessa pessoa e ela me puxou para fora do corpo. Eu saí às cegas. Eu saí sem conseguir ver quem era, nem para onde eu estava indo. E aí, como eu não consegui se enxergar, eu toquei essa pessoa, né, para tentar ver se eu identificava pelo toque, né, quem pudesse ser, se era homem, se era mulher. E nesse momento ele me abraçou. E eu senti emanar dele um amor que eu nunca senti na minha vida. Nem dos meus pais, nem de ninguém. Que era uma coisa assim pura, absolutamente pura. Não tinha nada de segundas intenções. Não era um amor sexual, não era um amor interessado em absolutamente nada. É uma coisa que eu não sei explicar. E aquilo assim me deixou quase que em êxtase. E eu senti algo mais, eu senti que parecia uma espécie de saudade, assim, como se aquela pessoa já me conhecesse. Mas eu não consegui identificar quem era, e eu estava às cegas ainda. E aí eu senti que essa pessoa se afastou. Ao mesmo tempo que ela se afastou, eu comecei a abrir a visão. Quando eu abri meus olhos extrafísicos, eu me vi tipo num palácio, assim. Parece aqueles palácios romanos que tem aquele jardim rodeado de uma varanda assim cheia de colunas. De cima e embaixo, nessas colunas, tinham essas pedras. E o chão também era revestido de pedras coloridas do mesmo estilo, só que os pedaços eram maiores. E no centro desse jardim tinha uma fonte
redonda. Dentro dessa fonte, as pedras formavam uma figura em mosaico. E essa figura é uma figura geométrica, conhecida como vesica piscis. Basicamente um losango formado pela intersecção de 2 círculos. Eu me vi nesse lugar. E eu procurei, obviamente, né, por aquele ser, por aquela criatura. Tinham outras pessoas ali, mas eu não estava nem um pouco interessada nas outras pessoas. Eu queria saber quem era aquela pessoa que tinha me deixado ali e onde que ela estava. Eu ia andando pelo palácio, encontrando as pessoas e perguntando: você viu quem me trouxe aqui? Você viu quem me trouxe aqui? E as pessoas falavam: não vi, não vi. Pô, você sabe quem me trouxe aqui? Não sei, não sei. E eu queria saber desesperadamente quem era aquela pessoa. Nesse momento eu olhei para uma parede e aquela parede ondulou. E sobre ela formou-se a imagem de um quadro. E nesse quadro eu enxerguei uma figura. Essa figura representava uma mulher deitada num divã, com um vestido muito bonito, de sapatos, adormecida. Só que a cabeça dela era a cabeça de uma tigresa. Ela tinha corpo humano e cabeça de tigresa. E aos pés desse divã havia um leão sentado. E na hora eu entendi que era uma resposta à minha pergunta, né? Quem era aquela pessoa que tinha me levado até ali? Eu entendi que a tigresa era uma representação simbólica minha e o leão uma representação simbólica dele. E a simbologia do leão a gente sabe que é de um guardião. Esse entendimento simbólico eu tive em projeção quando eu vi essa figura. Bom, aí eu voltei pro corpo. E eu tava solta, eu saí de novo. Eu saí do corpo, mas eu fui, digamos, capturada. E nesse momento, assim que eu saí, eu subi como um foguete, acelerando, 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 de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. E não foi pela minha vontade, eu não saí acelerando como um foguete para o céu porque eu queria. Eu saí levada mesmo. Bom, eu vi toda a subida, embora fosse tudo muito confuso, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava sendo levada, né? Então, num primeiro momento, eu fiquei um pouco assustada, tipo, pra onde, né? O que está acontecendo? E quando a gente saiu da atmosfera da Terra, tudo pareceu desacelerar também. Eu olhei para cima e eu vi Orion, bem em cima, assim, do meu ponto de vista, né? E eu compreendi rapidamente que eles estavam me levando para um passeio e que eu tinha o direito de escolher. Beleza, me leva. E aí, nesse instante, a viagem acelerou de novo. E eu comecei a ver passar mosquitinhos à minha volta, mosquitinhos prateados à minha volta. E também uma sensação de movimento e eu quase perdi a consciência. Algumas vezes eu quase adormeci. E aí, ou eu fui despertada, ou eu despertei, não sei dizer. Foi uma viagem que durou algum tempo. E aí desacelerou. Eu senti que deu uma desacelerada e eu comecei a ver passar ao meu redor planetas, como se eu estivesse entrando num sistema diferente.
E aí eu vi um planeta parecido com Saturno e logo em seguida um planeta muito parecido com a Terra. Ele era azul, ele tinha um mar e ele tinha um continente. E o continente que eu vi, o desenho do continente que eu vi, não existe aqui na Terra. Eu estava vendo esse planeta parecido com a Terra, do tamanho mais ou menos de uma bola de basquete. Essa era mais ou menos a proporção da distância que eu passei dele. E aí eu vi esse desenho desse continente e percebi que não era a Terra. E quando eu tomei ciência disso, tipo, nossa, não é a Terra, acelerou de novo. Eu comecei a ver tudo em forma de mosquitinho de novo. E senti assim que havia um túnel, né? E passando por dentro dele e bora lá. De repente desacelerou e eu tava diante de uma luz amarela avermelhada. Não era intensa como olhar para a luz do sol, muito pelo contrário, assim, ela emitia uma luz, mas era como se eu estivesse olhando para uma sopa. Um prato de sopa, assim, uma sopa de fubá com tomate, sabe? E várias coisas no meio, assim, que borbulhavam ali dentro. E eu olhava para cima, para baixo, para os lados, eu não via fim nisso aí. Eu só sabia que atrás de mim estava a escuridão do universo. E diante de mim tinha essa coisa gigantesca que não dá para precisar o tamanho dela. E eu estava olhando para dentro dela. Eu olhei para dentro daquela luz, né, daquela sopa de fubá, e comecei a receber informações. Ao mesmo tempo, de dentro dessa sopa de fubá, eu comecei a ver, né, emergiu assim a figura de corpos celestes, sóis, planetas, luas, sei lá, sistemas, né, inteiros, galáxias, sei lá, corpos celestes se chocando e se destruindo dentro daquela sopa. Então era como se eles estivessem sendo digeridos pelo universo. E aí uma das informações que eu recebi é de que aquela ideia de fim, de que as coisas ali estavam sendo todas destruídas e que aquilo era o fim, era uma ilusão. Porque todo fim era um recomeço aprimorado. E aí fiquei olhando ali um tempo para aquela luz e senti que aquilo ondulou. Aquela luz ondulou. E eu continuei olhando para aquela sopa e de dentro dela saíram 2 caranguejos. E esses caranguejos começaram uma briguinha assim. E eu me vi na beira do mar. Então eu percebi que eu estava de volta. E aí eu voltei pro corpo. Voltei e saí de novo. Dessa vez eu não tive ajuda que eu tenha percebido, assim, né? E nessa que eu voltei atrás daquele guardião. E aí eu me vi de novo naquele mesmo lugar, naquele mesmo palácio, com aquela piscininha, com aquela figura geométrica. Aí eu dei um rolê perguntando desse cara. Ninguém viu mesmo, ninguém viu o cara aqui, né? O guardião aqui, o guardião. E ninguém sabia onde ele estava. E aí eu fui perguntando e fui andando pelo palácio até que eu percebi que as pessoas estavam indo para a rua. E estavam olhando para um ponto específico, assim. Então eu segui as pessoas e fui olhar, fui ver o que elas estavam vendo. E o que eu vi foi fogo na serra. Eu moro, né, bem aos pés da Serra da Mantiqueira. Há
20 quilômetros de Poços de Caldas, é só subir a serra. Falei, tá pegando fogo na Serra de Poços. O que será que pode estar acontecendo ali, né? Levantei voo e fui ver. Já no caminho da serra, enquanto eu estava voando, eu dei de cara com aquela fumaça. Era uma nuvem preta de fumaça, uma fumaça densa, agressiva, soltando esses projéteis. E aquilo me assustou um pouco. Eu percebi que aquilo era perigo, assim. E fui até lá ver mesmo assim. Falei, não, eu quero ver o que é isso. E fiquei pensando, será que é o vulcão, né? Porque Poços de Caldas está em cima de um vulcão. Mas é um vulcão extinto. No entanto, esse ano eu senti terremoto. Todas as pessoas aqui da minha região sentiram um terremoto. Então, na hora eu me lembrei disso. E fui até lá para ver a origem daquele fogo. Chegando lá, o que eu vi foi essa fumaça preta subindo assim numa coluna irada e muito perto dali uma casa de vidro. Eu chamo de casa de vidro porque eu só via vidros e pessoas atrás dos vidros. Muitas pessoas. Todas elas olhando para a fumaça, preocupadas, com medo. E eu senti que elas estavam com medo da fumaça, porque a fumaça as sufocaria. E aí eu pensei, será que se eu energizar a fumaça ajuda, né? Então eu fui voando até lá, energizei a fumaça, tipo, vai para outro lado, né? E eu olhava para minha mão, né, a expectativa, né, de que eu soltasse assim raios, né? Mas eu olhava para minha mão e eu só via aqueles fiapinhos de energia, assim, como se fossem cabelinhos saindo da ponta dos meus dedos, fiozinhos, assim, azulados. E as nuvens eram muito escuras. Só que a hora que eu energizava elas, era como jogar uma gota de corante na água, sabe? E deixava a nuvem cinza azulada. Então eu fiquei incentivada e continuei energizando a fumaça. Fui energizando até chegar no foco que eu vi era um incêndio dentro de uma cratera. Aí eu pensei de novo na ideia do vulcão. Bom, pensei em energizar o fogo, né? Falei, eu vou energizar o fogo. Quem sabe ele vai para outro lugar também, ou apaga, né? E a hora que eu tentei fazer isso, eu senti minhas mãos astrais arderem. Elas queimaram. Eu insisti um pouco mais, elas queimaram mais. Aí eu falei, ops, não dá. Bom, aí eu acho que eu voltei pro corpo e saí de novo. E nesse momento eu estava de volta no palácio. E as minhas mãos estavam dentro daquela piscina. E eu via sair debaixo delas, assim, pedacinhos de pele queimada, sabe? Eu me vi procurando de novo por aquela pessoa, no mesmo lugar. E aí eu abri uma porta e vi um homem. Mas ele olhou pra mim meio assustado. Tipo, ele não era a pessoa que eu tava procurando. Eu que perdi um pouco da lucidez ali. Mesmo assim, eu energizei ele, assim, sabe? Eu dei um abraço nele, assim, senti que ele não era o que eu tava procurando. Mas falei, tá bom, também amo você. E voltei pro corpo. E isso finalizou essa experiência projetiva. Porém, a história não acaba aqui. Porque na manhã do dia 14 mesmo, entre 9 e 9h30 da manhã... Acidente grave na saída do feriado deixou um morto e vários feridos. Um caminhão carregado com combustível pegou fogo ao bater num ônibus de viagem no interior de São Paulo. Gente,
ele que vai embora. Não, mano. Nossa vida. E agora? Passa ali, vai ali rápido. A explosão aconteceu na altura da cidade de Águas da Prata, no trecho que liga o estado de São Paulo ao sul de Minas. Um caminhão-tanque carregado com 38 mil litros de combustíveis tombou na subida da serra e bateu de frente com um ônibus que vinha de Poços de Caldas e seguia para São Paulo, com 26 passageiros. Com a explosão, o motorista do caminhão morreu carbonizado. A cabine permaneceu na rodovia praticamente irreconhecível. Já o tanque, carregado de combustível, tombou nessa ribanceira, atingindo um córrego. E quando eu vi essas imagens, ficou claro para mim a relação entre o que eu tinha visto em projeção naquela madrugada e esse acidente. Eu testemunhei que existem outras realidades além da realidade física. E acho que as pessoas talvez precisem saber disso.